Olá pessoal, bom dia, que Deus te abençoe nesta manhã. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Vida de Fé. Este é um espaço reservado para levar a palavra de Deus ao seu coração, alcançando vidas, pois você é muito importante para o Senhor. Sempre aos sábados, das 9 às 9h30, estaremos juntos. Gostaria de convidar todos vocês a uma oração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nessa abertura, neste programa, eu creio que a unção do Teu Espírito tocará as famílias que estarão nos ouvindo. No nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Neste momento, vamos apresentar a ministração da Palavra de Deus. E você que está em casa, nos assistindo, abra o seu coração para ser edificado. Olá pessoal, hoje nós temos uma programação diferente no momento da ministração da Palavra. Hoje a gente vai ter um bate-papo abençoado. Hoje nós temos um convidado especial. Eu queria apresentar para vocês o pastor Carlos Júnior. Ele é pastor nosso, um dos pastores nossos lá da Igreja Verbo da Vida, Zona Norte. Ele é professor também da Escola Bíblica Rema, da Escola de Ministros. E eu queria convidar você para participar junto com a gente desse bate-papo sobre a pessoa do Espírito Santo. Pastor Júnior, seja bem-vindo a esse programa. Queria que você se sentisse bem à vontade, saudasse as pessoas que estão nos acompanhando. Amém. Bom dia, pastor Humberto. Primeiramente, obrigado pelo convite. Para nós é uma honra poder estar com o senhor aqui, poder estar com esse ouvinte que é tão precioso para a gente e falar de um assunto tão precioso, né, que é a pessoa do Espírito Santo, as suas manifestações, o seu agir. Eu creio que o ouvinte, com certeza hoje, será muito abençoado, amém, enriquecido em saber da pessoa do Espírito Santo. Amém. A primeira coisa que eu queria compartilhar com você é que muitos cristãos eles têm o Espírito Santo como uma influência, como um vento, como uma luz, uma energia. E a gente percebe que o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? De acordo com a palavra de Deus, em João capítulo 16, versículo 13, diz que ele é o Espírito da verdade, nos guiará a toda a verdade, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, embora ele manifeste o poder de Deus, a unção, o poder, mas ele não é uma energia, ele não é um poder, ele é uma pessoa. Que você comentasse um pouco sobre isso. A Bíblia ela usa muito simbolismo, né? Tanto Amém. Ao longo dela, no Antigo Testamento Novo, que faz alusões à obra do Espírito Santo, como a pomba, óleo, vento, água. E pessoas acabam achando que porque a Bíblia usa desse simbolismo para mostrar suas ações, associando isso a uma influência, mas não a uma pessoa. Amém. Mas é interessante quando Jesus Cristo estava para ir aos céus, ele disse, olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar com vocês um consolador. Ele usa uma expressão aqui no grego, né, lá, quando ele fala outro, alus, é um outro da minha mesma espécie, da minha mesma categoria. Caráter. Um outro que é tão Deus quanto ele, tão pessoa quanto ele. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele tem uma mente, que ele tem uma vontade, que ele tem um pensamento, ele tem toda a característica de uma pessoa. Amém? Ele causa influência em nossas vidas, ele causa influência no nosso coração. Você que está aí ouvindo já recebeu a influência do Espírito Santo, mas saiba que ele é uma pessoa e uma pessoa divina. Inclusive, na carta do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, verso 30, diz que ele se entristece. Isso. Né? E a gente encontra aqui em João, capítulo 16, verso 13, diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Nós percebemos aqui um pronome pessoal. Isso. Né? Ele vos guiará, se referindo a uma pessoa mesmo, nos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Ele tem uma voz, o Espírito Santo, mas dirá tudo que tiver ouvido, o Espírito Santo também ouve, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, nós cremos e devemos entender o Espírito Santo como uma pessoa. Eu creio que esse entendimento vai mudar a vida de muitas pessoas. Quando elas reconhecerem que a pessoa divina que está conosco hoje é a pessoa do Espírito Santo. Reconhecê-lo como uma pessoa, se relacionar.
A Bíblia fala em 1 Coríntios 13 sobre a comunhão com o Espírito Isso. Santo. Precisamos ter comunhão, entender que Ele é uma pessoa, falar com Ele como uma pessoa, tratá-lo, honrá-lo dessa maneira e vamos receber a influência. Ele é a voz de Deus hoje em nosso coração. Amém. Né? Jesus Cristo foi para o céu, mas não nos deixou órfãos. Amém. Eu queria fazer essa pergunta a você, que eu acredito que essa é a pergunta de muitos cristãos. É possível nós sermos guiados pelo Espírito Santo? Ele é, como estava falando, ele é a voz de Deus. A Bíblia fala em Romanos 8, né? Eu gosto muito desse capítulo, que trabalha muito a pessoa, o trabalhar do Espírito Santo. Diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele é a pessoa que hoje está em contato. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6 também, que aquele que crê em Jesus Cristo se torna um só Espírito com Ele. Deixa eu só te interromper aqui, a gente lê para o pessoal que está em casa. Isso, é muito eu queria importante. ler esse versículo aqui, é Romanos 8, verso 14, você que está nos acompanhando, que é bem interessante. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queria que você continuasse esse comentário. Essa pessoa divina hoje está dentro de nós. Ele é a voz de Deus, né? No Antigo Testamento, as pessoas, quando ouviam a voz de Deus, ficavam, porque a voz de Deus fazia os montes tremerem, fumegarem. E o Espírito Santo pegou a voz de Deus e colocou ela de uma maneira dentro de nós, que à medida que Ele fala hoje dentro de mim e de você, Ele produz paz, produz direção. Hoje, nós que entregamos a vida a Jesus Cristo, a Bíblia fala que esse Espírito, o Espírito de Cristo passou a habitar em nós. E Ele que vai estar instruindo, Ele que vai estar através da paz. Eu gosto de um texto em Isaías 55:13, que diz que em paz somos guiados e em alegria sairemos. Somos guiados por essa paz, pela produção do Espírito entre nós, destruindo, nos influenciando, falando dentro da gente. Amém. Hoje. E complementando isso aí, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 12, diz: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Se a gente for pegar bem dentro do que a Bíblia está falando nesse versículo, a função, se é assim que nós poderíamos dizer, do Espírito Santo é revelar para nós os planos, os propósitos de Deus para nossas vidas e guiar os nossos passos, iluminar o caminho que nós devemos andar. Eu acho muito importante a gente entender o agir do Espírito Santo em nossas vidas hoje, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. A Bíblia fala que ele se relaciona conosco de algumas maneiras diferentes, e esse entendimento eu creio que vai abrir a mente de muita gente, né? Quando nós entregamos a vida a Jesus, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Amém. E aí Ele nos tornou uma nova criatura, e isso é uma bênção para nós, ter o Espírito Santo dentro de nós. Né? Onde temos essa comunicação, onde o Senhor já leu já, que nós seremos Muito guiados bom. pela verdade, mas também a Bíblia fala do Espírito Santo sobre nós. Uma é a operação dele dentro de nós, e outra coisa ele vindo sobre nós. Esse ponto aí é bem interessante, porque as pessoas acham que nós temos uma experiência com o Espírito Santo, a experiência única do selo do Espírito Santo como novo nascimento. Quando a Bíblia nos fala de uma experiência com o Espírito Santo subsequente ao novo nascimento, que é outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu queria segurar um pouco sobre a presença do Espírito dentro de nós. Amém. Que forma o nosso crescimento em Cristo, o nosso caráter, né? E a gente pode ver isso como o resultado da presença do Espírito Santo dentro de nós, em Gálatas, no capítulo 5, Isso, que é o que fruto vem do o Espírito. fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, né? Algumas pessoas pensam que é o fruto do Espírito Santo, mas não, é o fruto do Espírito humano recriado, que a gente consegue dar esse fruto hoje porque nós temos a presença dele em nossas vidas. E aí, porque eu tenho a presença de Deus pela pessoa do Espírito Santo, eu posso andar em amor, eu posso andar em paz, eu posso andar em mansidão, fidelidade, Amém. porque o Espírito Santo está habitando dentro de mim, está presente comigo. Então, aí como agora filho de Deus, eu posso revelar o caráter de Deus por causa da influência, da presença. Se eu tiro ele perto de mim, de dentro de mim, vamos dizer assim, eu não consigo dar esse fruto, esse resultado do amor, da paz. Se eu reconheço ele habitando em mim, se eu me relaciono com ele dessa maneira, eu consigo exalar o caráter de Deus, dar o fruto do Espírito, Amém. a Bíblia fala. Amém. E o que é interessante é essa parte do Espírito Santo. Eu quero lembrar aqui também, nós estamos na dispensação do Espírito Santo, o ministério do Espírito. A Bíblia fala
em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Essa palavra ministério é a palavra diaconia, que significa serviço, tratamento, gerenciamento, administração. Como não será de maior glória o tratamento, o consolo, a administração, o jeito do Espírito Santo de um auxiliador, né? Aonde nós não conseguimos chegar, o Espírito Santo completa. Amém. E Jesus Cristo, ele vivenciou aqui na terra. Ele disse, rapaz, o que eu vim fazer aqui foi aquilo que viu o Pai fazer. E a Bíblia fala em Atos 10, 38, né? Jesus Cristo andou aqui na terra no poder do Espírito Santo. Deus que ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E a mesma maneira com que Cristo andou é a maneira como que nós devemos viver hoje aqui. Ungidos pelo Espírito Santo, Deus nos ungindo pelo Espírito Santo e andando nesse poder, na influência, influenciado pela presença, pelo caráter do Espírito Santo. Amém. Eu creio que é bem isso, essa proposta do Espírito em nossas vidas hoje, né? Transmitindo o poder, a influência, o caráter de Cristo. E na realidade, né, essa nova vida em Cristo, nós nascemos do Espírito, né? O Espírito de Deus proporciona o convencimento, né? Convence o homem, né? E nascemos do Espírito. A adoração, ela é feita em Espírito. Não vamos conseguir adorar a Deus se não for pelo Espírito Santo. Nossas armas também são espirituais. A Bíblia nos estimula a andar no Espírito. Amém. Então essa palavra comunhão com o Espírito Santo é extremamente necessário para um cristão ser bem sucedido. Mas eu queria falar agora um pouco falamos um pouco da presença do Espírito Santo dentro de nós, que é algo maravilhoso, e a Bíblia diz que é melhor um homem mais proveitoso do que um unguento, né? A boa fama, o bom caráter, né? A presença do Espírito Santo dentro de nós, gerando o amor de Deus dentro de nós, isso é maravilhoso. Mas não tem só essa parte, a gente entende pela palavra de Deus, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 8, que os próprios discípulos que receberam o sopro de Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 20, quando eles receberam o sopro do Espírito, ainda assim Jesus disse, olha, vocês têm que permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E no versículo 8, Atos capítulo 1, verso 8, diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão alguns cristãos, você que está me ouvindo, né, sobre a importância de ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de se falar em outras línguas. É bem verdade, nós não estamos falando de inglês, português, japonês, porque para uma pessoa que não é cristão, ela pode falar várias línguas. Não estamos falando de línguas naturais, estamos falando de línguas sobrenaturais. Mas bem, a presença do Espírito Santo sobre nós. Eu creio que é importante para você ouvinte entender, quando a Bíblia fala de batismo, a Bíblia fala de 3 tipos de batismo, né? Existe o batismo que é muito famoso, que é o de João Batista. A Bíblia fala que ele pregava arrependimento para os judeus. Isso. E aí esse batismo a gente fala 3, mas pode até se tornar 4, porque esse batismo de João virou o nosso batismo nas águas hoje. João pregou para judeu arrependimento, dizendo que viria o Messias. Paulo fala sobre isso em Atos 19. Né? E esse batismo virou o nosso batismo nas águas hoje, que tem uma proposta diferente da que João pregava. Que hoje nós damos um testemunho público de que morremos para o mundo e aceitamos a vida de Deus em nós. Esse é um batismo que a Bíblia fala. Existe um outro batismo que a Bíblia fala também, está em 1 Coríntios 12, 13, que é o batismo no corpo de Cristo. A Bíblia fala que nós fomos imergidos no corpo de Cristo, que é o novo nascimento. E também é o terceiro batismo, que existe o batismo nas águas. Em Atos 1,5, a Bíblia fala que João batizou com água, mas nós seríamos batizados com o Espírito Santo. Em Mateus 3,11, o próprio João que batizava dizia, olha, hoje eu vos batizo com água, mas vem um, cujo eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Com o Espírito Santo e com fogo. Isso é uma promessa desde Joel, que dizia que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, onde até os servos e as servas, quando Joel profetizou, só reis, profetas, sacerdotes podiam receber o Espírito Santo. E ele profetiza pelo Espírito de Deus, dizendo que haveria tempo em que qualquer um que cresça em Jesus Cristo. Mas antes de a gente se aprofundar nesse assunto, eu acho que seria bom a gente esclarecer que ser batizado com o Espírito Santo
não deve ser uma exceção, Isso. e sim a regra. Porque Deus não faz acepção de pessoas, não existe um grupo mais especial do que o outro. A unção ou o poder que vem sobre um cristão, sobre revestimento de poder, todos os que estavam lá em Atos no capítulo 2, todos eles foram revestidos de poder. E Deus não faz acepção de pessoas. Eu creio que essa experiência de ser revestido de poder, com poder vindo do alto e vindo, eu creio que isso é para todos. E tem alguns que até acham que é por merecimento, né? Eu lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo com 12 anos. Eu lembro que tinha uma senhora na nossa igreja na época, que ela dizia que fazia 16 anos que ela estava buscando, procurando. Na nossa igreja não, né? Na igreja que eu fazia parte. É bom você saber disso. Que eu lembro da carinha dela quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Ela olhando para mim e dizendo, rapaz, como pode um menino tão novo foi recebido? Porque eles tinham muito essa concepção lá de que é por merecimento. Deus dependia muito do humor de Deus, onde a Bíblia fala sobre todos e todos aqueles que creem. Eu quero só mostrar esse texto aqui, você que está vendo a gente conversando sobre a pessoa do Espírito Santo. No dia que eles foram revestidos de poder, em Atos capítulo 2, no versículo 38, de fato, no versículo 37, todos que estavam lá, mais ou menos a Bíblia relata 3.000 batizados, né? Em Atos capítulo 2, verso 37, diz, ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntou a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? No versículo 38 diz, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos ver para quem é isso, no versículo 39. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos. É bem claro isso, é bem interessante. Para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus te chamou. Amém. Se Deus te chamou e você tem convicção que Deus te chamou, então você está pronto para ser cheio, ser batizado com o Espírito Santo sobre você, com a evidência bíblica de se falar em outras línguas, que não é o final, isso é o início de uma vida de comunhão, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, verso 3, que aquele que ora em outras línguas edifica a si mesmo. Mas eu queria deixar o pastor Júnior compartilhar mais um pouco sobre essa presença do Espírito Santo sobre. Eu achei interessante o senhor falou sobre o propósito da oração em outras línguas. Que tem muita gente que acha que ser batizado no Espírito Santo é só mudar de classe. Então eu era um crente tradicional, agora virei um crente pentecostal porque fui batizado. Mas o propósito de orar em outras línguas vai muito além do que aquela experiência inicial. Não é só algo momentâneo, é algo para a vida inteira. O orar em outras línguas vai fazer você reconhecer a presença de Deus. Amém. Vai estimular a sua fé. Vai fazer, a Bíblia fala, quando Paulo está lá em 1 Coríntios 14, exortando a igreja como eles deviam proceder no culto. Diz que aquele que ora em outras línguas, ora de fato, ora de maneira perfeita. Quem ora em outras línguas, dá bem as graças ao Senhor. Não edifica nossa fé, Judas 20 fala sobre isso. 1 Coríntios 14 fala que edifique-se a si mesmo. Então o propósito de oração em outras línguas não é só para aquela experiência momentânea, onde a pessoa fica arrepiada no culto, mas vai levar você a um entendimento maior. Amém. É como que é um dom de revelação. Um dom de revelação. É como se nossos olhos se abrissem. A Bíblia fala em 1 Coríntios 2 que ele compartilha as coisas espirituais com aqueles que são espirituais. Então, quando estamos exercitando, né, Efésios 6 fala sobre orando em todo o tempo no Espírito. Podemos acionar isso pela fé, não é só uma experiência de culto. Versículo 20 fala, né, edificando-se na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então, eu acho muito importante, pastor, o nosso ouvinte, nosso telespectador entender isso, que não é só um momento de culto, não é só quando você está arrepiado, você aciona Mas isso é um dom pela de revelação. Fé. E é um dom de revelação. Onde fica claro para nós, tanto o propósito de Deus para nossas vidas, e a Bíblia fala em Romanos 8, 26, que às vezes nós não sabemos orar como convém. E o Espírito de Deus em nós nos ajuda a orar como convém. Ou seja, orar, essa é a oração que você não dirige. Você recebe assistência do Espírito. Recebe a assistência do Espírito de como orar e você solta as línguas. Mas eu creio que a gente vai ter outra oportunidade de falar sobre oração em línguas, mas nós estamos um pouco com um tempo um pouco curto, né? A conversa está tão boa. E eu queria assim pegar esse tempo final para a gente falar da importância do poder para testemunhar, porque Jesus ele diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então eu acredito que uma testemunha
com o poder do Espírito Santo, vai fazer a diferença. Amém. Eu creio que o batismo do Espírito Santo, ele abre a porta para a operação dos dons do Espírito. A Bíblia fala sobre o dom de milagres, dons de curar, o dom da fé e operação. Uma vez que você é revestido de poder sobre nossas vidas, que recebemos esse batismo, que recebemos esse poder, está a mesma operação que vinha sobre Jesus. Ele falou que milagres maior do que o meu. Como é que esses milagres vão operar? Quando nós somos imergidos no Espírito Santo. É uma porta que se abre para os dons de milagres em nossas vidas, o dom da fé, os 9 dons espirituais que Paulo relata em 1 Coríntios 12. Quando você é revestido com esse poder, é como a Bíblia fala, né, em Atos 10, que Jesus Cristo, por onde ele andou destruindo as obras do diabo. Um crente revestido de poder é um crente que destrói, é um crente que opera em cura, é um crente que opera em milagre. Nós podemos ver isso em Atos 10:38, como Deus ungiu, né, a Jesus Cristo de Nazaré, o qual andou por toda parte curando os enfermos, né? Então, a unção sobre, né, o poder de Deus sobre o cristão. Nós estamos, infelizmente, chegando, o tempo está encerrando. Eu queria deixar o pastor Júnior fazer algumas considerações finais, depois eu vou concluir esse momento. Enfim, pastor, o nosso tempo acabou, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Amém. Tão rápido, sobre o Espírito Santo aqui. Tão rápido, tão gostoso esse povo maravilhoso que está nos ouvindo. Queria agradecer mais uma vez ao pastor e falar da pessoa do Espírito Santo é tremendo. Você precisa reconhecer a presença dele. Amém. Você precisa reconhecer ao ler a palavra de Deus. Convida o Espírito Santo para ler, para inspirar. Foi ele que inspirou as Escrituras. Chama ele para estar junto com você, se entrega ao Espírito Santo. Você que está em casa hoje, você pode receber esse batismo hoje, se você crer. É para todos aqueles que crêem. Creio que você foi ricamente abençoado, né? Quero também abrir a porta para convidar você a vir em nossas igrejas, na Igreja Verbo da Vida, na Zona Norte, no bairro de Casa Amarela, aqui no Recife, em frente a Bom Preço, Casa Amarela. Você lá vai ouvir mais sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre essa palavra, e a sua vida será mudada. Pastor Humberto, mais uma vez, obrigado. Uma honra poder estar aqui e poder contribuir com esse programa Vida de Fé. Então, gente, esse é o pastor Carlos Júnior. Ele é professor de uma matéria de uma escola bíblica chamada Rema. Então, ele ensina sobre manifestações do Espírito e é algo maravilhoso. Eu creio que você gostou bastante. Não esqueça, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que pode te ajudar tanto no teu caráter como na vida de poder aqui na terra. Que Deus te abençoe. Eu te vejo no próximo programa. Que palavra maravilhosa! Tenho certeza que você foi abençoado com esta palavra. E agora quero convidar a todos vocês para acompanhar o testemunho de fé deste sábado. Meu nome é Carlos Júnior, queria falar um pouco para vocês do que Deus tem feito, nossas famílias, né? Essa é a Rebeca, minha esposa, esse é o nosso bebezinho Daniel. E queríamos compartilhar um pouco do que Deus tem feito conosco ao longo de nossas vidas, né? Nós nos convertemos desde jovem e a palavra tem mudado e impactado nossas vidas. Então nós chegamos nessa igreja faz mais ou menos 8 anos e muitas coisas mudaram nas nossas vidas, apesar de nós já sermos evangélicos, mas essa palavra entrou nos nossos corações e mudou totalmente as nossas vidas. Nós somos o primeiro casamento dessa igreja, somos muito felizes por isso e muitas coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas através dessa palavra e dessa visão. Eu sei que o quadro é testemunho de fé, mas nós não temos um milagre para falar. Nós aprendemos a viver pela fé e desfrutar do melhor de Deus. Eu gosto de um texto em Provérbios 24:18 que diz que feliz o homem constante no temor do Senhor. E nós aprendemos como família a ser constante na fé, constante na alegria em Deus, nessa palavra revelada, né? Servindo a igreja local e nossas vidas. Nós descobrimos nosso propósito nessa igreja. E nós estamos também descobrindo o que é ser feliz em Deus nessa igreja, nessa visão. Eu não tinha uma imagem, não tinha um referencial de uma boa família, de um bom casamento. Mas essa palavra da fé nos ensinou o que é ter uma vida em paz, o que é ter uma vida em família, né? O que é poder... Hoje, desfrutar até de bens materiais. Eu brinco com o pessoal quando estou conversando, né, que eu tinha a imagem até de ter alguns bens. Não é sempre simples, um carro. Né, todo carro velho que alguém pode conhecer eu já empurrei. Já empurrei uma Berlina, Brasília, Fusca, já empurrei tudo que é carro velho. Mas eu dizia, olha, quando eu crescer, quando eu for casado, eu quero ter um bom carro, quero ter uma boa moradia. E desde o início do nosso casamento, Deus nos proporcionou isso. Para muitos pode ser coisa simples, mas para nós tinha um valor muito grande. Porque a gente pensava que sucesso só teríamos quando chegássemos a uma certa idade no nosso casamento. Mas desde novo, né, estamos há 6 anos casados, podemos falar que são 6 anos de felicidade, 6 anos de paz, de alegria em Deus. Então, como o Júnior falou, nós chegamos há 8 anos aqui na igreja.
E a gente fez parte de boas igrejas excelentes, mas foi aqui que a gente conheceu muita coisa para a vida pessoal da gente, né? Honra, amizade, laços que são de família mesmo, com todos, não só com a parte da liderança, mas com as pessoas que são lideradas. E hoje aqui nós somos uma família, verdadeiramente. E Daniel chegou para se inserir nessa grande família. E nós estamos bem felizes. Glória a Deus por essa palavra que ela nos alcançou. Amém? Que testemunho maravilhoso! E você, já tem um testemunho de fé? Chegou a hora do povo de Deus colocar em prática essa palavra, que é viva e eficaz. Você já conhece o Rema? As aulas já iniciaram e você ainda pode fazer sua matrícula. Vamos acompanhar a matéria. Se você possui mais de 16 anos, é alfabetizado e já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você também pode fazer parte dessa história. São mais de 500 professores só no Brasil. Em 21 anos, o Rema já graduou cerca de 20 mil homens e mulheres em todo o país. Eles conheceram a palavra e a palavra os libertou. Estamos começando mais um ano letivo. O curso tem duração de 2 anos, com 24 matérias e durante 3 dias na semana você terá aula com professores de diversas partes do país, ungidos e bem equipados para levar a palavra de Deus para você. Que tem transformado a minha vida, mesmo antes de eu começar a ingressar nessa escola, a minha esposa fez, ela já está fazendo o 2º ano, e por ver a transformação na vida dela, eu optei, decidi fazer essa escola. Crescer no conhecimento da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus revelada tem para a minha vida. E você, gostou da matéria? Entre no site e veja se a sua cidade tem o Rema Brasil. Acesse rema.org.br. O Rema vai mudar a sua vida. Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa Vida de Fé, levando a palavra de Deus até o seu coração. E não esqueça, estaremos juntos todos os sábados, das 9 às 9h30 da manhã, aqui na TV Tribuna. Queremos encerrar esse programa com uma oração que vai te abençoar. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças por esse momento, onde reconhecemos que a Tua Palavra tem toda a soberania e controle sobre nossas vidas. Desejamos a Tua bênção nesse programa e para cada pessoa que está nos ouvindo. Eu te dou graças pela unção do Teu Espírito, tocando vidas, transformando e libertando. No nome precioso de Jesus Cristo, até Amém. O próximo programa.